Bom dia, bom dia, bom dia, turma! Sejam todos muito bem-vindos! Mais um dia, mais uma live. Que maravilha ter vocês aqui. Que coisa boa! Seja bem-vindo, bem-vinda. Se acomode, se aconchegue. Muito bom, galera. Que maravilha! Que bom ter vocês aqui mais um dia. Loren, Thiago, Vitão, bom dia. Luciano, Cíntia, sejam todos muito bem-vindos, galera. Muito feliz aqui de ter vocês mais um dia pra gente bater aquele papo, né? Às 7h04 da manhã, todos os dias, de segunda a sexta, estamos aqui. E antes da gente começar, obviamente, vamos mandar aí para aquelas pessoas, né? Vamos encaminhar aqui para algumas pessoas participarem da nossa live, para alguns amigos, que é importante, ok? Para que a gente possa, enfim, trazer a turma para a live. Muito bom. Isso aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Muito bom. Hoje a gente vai falar sobre um tema aqui que eu gosto de falar sobre esse tema e sobre esse assunto, porque é um tema que ele está atrelado aí à nossa evolução, ao nosso crescimento, né, como ser humano, nosso crescimento como pessoa, nosso crescimento como profissional, nosso crescimento como, enfim, espiritual, né? E é claro que a gente tem que falar sobre esse assunto. Por quê? Porque nós, né, aí vamos lá, nós aqui, eu, você e eu, somos seres, né, que muitas vezes acha que nós conseguimos entender um pouco dessa realidade, né, que se apresenta a nós diariamente. E eu e você, quero te dizer isso, né, aqui nessa manhã, às 7h07 já, que nós somos praticamente uma minhoca, né? Nós somos praticamente né, eu falo que aqui, quem me acompanha, fala que o maior paradoxo aí da nossa vida é que nós somos uma minhoca, nós somos um vírus, nós somos uma bactéria, e ao mesmo tempo nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então você entender essa insignificância, né? Essa pequenez que nós somos diante do mundo, diante da realidade, entender que ao mesmo tempo nós somos imagem e semelhança de Deus, gente, isso é muito complexo, né? Mas hoje eu quero trazer aqui alguns pontos que a gente tem que meditar. Por quê? Porque nós vivemos aqui no planeta Terra, né? Então nós estamos aqui no planeta Terra, no Brasil, ok? Não sei se tem alguém internacional aí nos prestigiando essa manhã, mas nós estamos aqui presente aqui nesse país maravilhoso que se chama Brasil. Algumas pessoas é de Aracaju, tem a galera de BH aqui, a maioria de BH, enfim, tem gente do Brasil inteiro aqui que eu sei que tá chegando, né? E olha que interessante, nós temos aqui uma cultura, nós temos aqui uma visão, nós temos aqui, muitas vezes você tem aí uma base, né, familiar, você tem uma base teológica, vamos colocar assim, da sua religião, da sua crença. Ah, Mateus, eu sou evangélico, né? Tá, mas aí você tem ali a visão, né, da sua, enfim, da linha que você acredita, né? Então nós estamos aqui em junho de 2021 no Brasil, você aí na sua cidade, né, com as suas crenças e tal. Então, tudo que a gente enxerga, gente, tudo, ok? Bate nesses referenciais, bate nas nossas crenças, bate naquela baliza, vamos colocar assim, ok? Nós não temos a capacidade de enxergar a realidade. Eu quero que você entenda isso. Se você entender isso, a live já valeu para você. Que nós vamos entrar num assunto aqui hoje e eu preciso que você entenda isso. Você muitas vezes não enxerga a realidade. A realidade, muitas vezes, você fala assim, não, Mateus, pelo amor de Deus, a realidade, não. Muitas vezes nós não enxergamos a realidade. E quando a gente cria ali, né, as nossas crenças, os nossos julgamentos ali, né, a nossa visão, o que a gente faz? A gente pega essa realidade e a gente julga o tempo todo baseado nela. É por isso que a gente se torna uma pessoa ignorante. Por quê? Porque a gente tem os nossos referenciais, nós temos ali a nossa visão, a nossa crença, né, do que é certo, do que é errado, e aí a gente pega o coleguinha e começa a descer ele do cacete porque ele pensa diferente da gente. É por isso que a gente julga. Porque eu me coloco num pé de que eu sei, então assim, ó, cara, é isso aqui, eu estudei, ok? E você é um burro por isso. E quando a gente olha para Jesus, né, Jesus ele veio exatamente desconstruir isso.
Ele veio exatamente quebrar esse julgamento. Ele veio falar, cara, a gente não tem capacidade de julgar as pessoas. Quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos juiz de nada, né? Nós não somos juiz de nada. Então, você muitas vezes vai olhar o seu coleguinha, né? O seu amigo, aquela pessoa do Instagram que você viu ali, a pessoa passou no seu feed, na hora você já dá uma sentença para ela, né? Fala, caraca, velho, olha essa mulher, olha como é que ela se veste, olha esse cara como é que ele fala, olha isso, né? E a gente tá o tempo inteiro julgando. Pra gente quebrar esse julgamento, né? Nós vamos falar nessa live aqui hoje exatamente sobre isso, sobre esses referenciais, sobre a gente sair do nosso mundinho, ok? Então, pessoal, muito bom. Aí, eu vejo algumas pessoas, né? Eu acho engraçado, porque eu vejo algumas pessoas pegando a Bíblia, né? E falando assim, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. E as pessoas pegam a Bíblia também para poder dar porretada na cabeça dos outros. E aí eu te falo, são piores, né, do que os fariseus lá, né, na época que Jesus veio. Porque Jesus fazia exatamente isso, pegava essa galera que eram os fariseus, né, que eram os conhecedores da Bíblia, eram os conhecedores da palavra, né, vamos colocar assim, que conhecia a lei, eram os conhecedores da lei. E eles faziam o quê? Eles batiam nos outros. Então assim, porque eu conheço a lei fala isso, a Bíblia fala isso. Aí, pô, já que a Bíblia fala isso, eu vou descer no seu a porrada. Entendeu? Eu vou te apedrejar, eu vou, entendeu? Te bater, eu vou te açoitar, eu vou te crucificar. E aí Jesus vem, né, falando, ó, vocês estão errados, né? E aí ele vem o quê? Confrontando um pouco, não confrontando a lei, né? Mas ele vem dizendo o seguinte, vocês são como um sepulcro caiado, né? Por fora vocês estão bonitinhos, vocês parecem quem conhecem, mas no fundo vocês estão podres, né? Vocês estão podres por dentro, por quê? Porque vocês acham que conhecem, né? Vocês acham que têm o conhecimento da palavra de Deus. E isso somos nós, né? A gente acha que conhece a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã e coloque amor e medite profundamente o que eu vou te falar. Nem eu nem você temos acesso à palavra de Deus ainda, tá? Nós temos que remar demais. Ah, Mateus, a Bíblia é a palavra de Deus. Não, a mensagem por trás da Bíblia é a palavra de Deus, ok? Entenda isso. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é a mensagem por trás da Bíblia. Quando Jesus vem e fala alguma coisa, eu e você, presta atenção, na nossa insignificância, não temos condição de entender o que Jesus estava falando. Entenda isso. Eu e você não temos condição nenhuma de olhar para o que Jesus falou e pensar o que ele estava pensando naquele momento que ele estava falando aquilo. Ah, Mateus, eu não estou entendendo. Tá, você vai entender agora. Você pega um versículo. Então pega um versículo. E você vai ver que tem, vários pastores que têm interpretações totalmente diferentes do mesmo versículo. Não estou falando de uma passagem de uma parábola, não. Eu estou falando de um versículo. Porque a interpretação dele em cima daquele versículo está tudo certo. Essa é a maravilha da vida. Essa é a maravilha da vida. Só que, cara, para a gente poder extrair a essência do evangelho, vamos colocar assim, a essência da palavra de Deus, cara, nós precisamos remar demais. Nós precisamos trabalhar muito aí o nosso espiritual. Nós precisamos se aconchegar. Aí eu preciso chegar pertinho ali todos os dias. Por isso que eu falo, a gente tem que se arrepender, pedir perdão, né? Para que a gente possa cada dia mais entender na Bíblia. Eu comecei a ler o Novo Testamento de novo. Tô lendo Mateus, né? Aí até posto aí algumas coisas para vocês verem. E quando eu olho o livro de Mateus, da última vez que eu li ano passado, o Novo Testamento, tô lendo de novo. E toda vez que eu leio ali, né, eu vejo, caraca, velho, olha que louco, né? Como que se revela de uma forma diferente. Muito diferente. E cada vez mais você vai tendo mais, né, uma interpretação diferente. Cada vez você vai, cara, velho, Jesus era maravilhoso, porque, né, a profundidade disso aqui e tal. Então, galera, o que acontece? Não adianta a gente achar que a gente vai pegar a Bíblia, vai falar assim, pô, e querer bater em todo mundo, porque, né, talvez daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, você vai falar, caraca, velho, eu tava falando isso aqui, e não é bem isso. Não é bem isso, não é bem assim, né? E aí você vai fazer um papelão, porque se você tá numa busca, né, por uma evolução, né, se você tá buscando aí, né, se assemelhar ao caráter de Cristo, se você tá buscando se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que, né, que tá aqui pra amar mais, se você é essa pessoa, você vai passar por várias fases. Várias fases. Várias. O problema é o seguinte, que a gente vai lá, né? Eu e você, a gente se converte, a gente vai, né? Começa a se ingressar ali, buscar essa comunhão com Deus.
E a gente acha que acabou, né? Que é uma reta, que é uma linha de chegada. E na verdade ali, Deus está dando é o início, né? Ele está apitando a largada. Eu vivo falando isso aqui. É a largada. Eu e você estamos no começo. Nós estamos aqui no Maternal 1. Paulo fala, já falei, né? Tem que dar leite. Então nós somos assim, cara. Né? A gente está no berçário. Ponto. Então entenda isso. E aí, por que a gente tem que assumir aí a nossa insignificância, né? Nós temos que assumir que nós não sabemos nada. Nós não sabemos nada. É isso que você tem que assumir. Por quê, Mateus? Aí você pega Jesus, por exemplo. Jesus, ele tinha o poder lá, se você voltar 2000 anos atrás, de materializar o iPhone 48, que nem lançou ainda. Ele poderia fazer isso, porque ele era Deus, né? Ele já tinha visto o futuro. Então ele poderia vir aqui no futuro, buscar o iPhone 48, que nem eu nem você conhece, e levar para lá e materializar lá, né? Ele poderia fazer isso. Ele poderia, enfim, falar de N coisas. Ele poderia, sei lá, e aí nós sabemos o que ele fala, né? Ele manda a gente amar a Deus e amar o próximo. Pronto. Vamos resumir isso aqui. Vamos resumir o evangelho, né? Porque fica muito mais simples. Se a gente fizer isso, a gente cumpre a lei. Ok? Se pegar os 10 mandamentos, né? A gente ama a Deus e ama o próximo. E ainda ele fala o seguinte, que quem diz amar a Deus e não ama o seu próximo é mentiroso. Então, se você não ama o seu próximo, quer dizer que você ainda não ama a Deus de verdade, como Jesus fala. Ok? Se você não ama o seu próximo, você ainda, né? Você ainda não ama a Deus verdadeiramente. Você fala assim, eu amo Deus verdadeiramente. Mas olha pro seu próximo e julga, e critica, e enfim, e tem ali, né, inveja, e tem raiva, e tem um monte de coisa. Você e eu, né, que estamos no processo, obviamente, ainda não amamos a Deus verdadeiramente. É por isso que o processo é longo, né? É por isso que Jesus fala, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama a Deus verdadeiramente, você ama o próximo. Acabou. Não me vem com essa não, porque, eu creio. Jesus não mandou você crer, Deus não mandou você crer, Deus mandou você amar. Ponto. E aí, né, pegando isso que eu já estou fugindo um pouco, nós temos aí a nossa visão do que é certo, do que é errado, a nossa visão do evangelho, a nossa visão da vida, a nossa visão aqui, de política, a nossa visão de uma série de coisas. E você, essa é a sua crença. É isso que você acredita. Então você tá ali e tudo que vem de fora, é isso e aquilo. Só que o que acontece, galera? A gente tem que sair um pouco do nosso mundinho. Por mais que você tenha essa visão, que você tem, né? É importante você entender que você vai mudar essa visão. Pode ser que você mude amanhã, pode ser que você mude daqui a um mês. Cara, eu faço coisas hoje que, assim, se você falasse comigo 1 ano atrás, eu ia falar assim, você é maluco. Eu não tô falando de 3, 4 anos, não. Eu tô falando de 1 ano. De 6 meses atrás. Eu faço algumas coisas que eu falo, cara, eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, mas eu faço hoje, né? Lê a Bíblia. Se você falar como assim, o Mateus de 3 anos atrás, 4 anos atrás, que eu ia ler a Bíblia. Eu falo, que Bíblia? Eu não sabia nada da Bíblia, gente, não conhecia nada. Então hoje eu leio, Mas então assim, né? Mudou. As coisas mudam. Imagina se eu, que não lia a Bíblia, não gostava de Bíblia, né? Vamos falar assim, ficasse, velho, você lê a Bíblia, caraca, não sei o que, julgando, aí hoje eu ia estar, né? Aí, no lugar, enfim. Então, pessoal, entenda que existem interpretações, né? Existem interpretações da realidade. Então, eu e você não temos acesso de fato ainda ao que Jesus disse, na essência. Na essência. O evangelho ele vai se revelar pra gente. E conforme o que, Mateus? Conforme uma maturidade espiritual, conforme a gente amadurece, conforme a gente, né, vai crescendo aí espiritualmente mesmo, a gente vai tendo uma visão, ok? Daquela essência do evangelho. Ponto. E aí, dentro desses referenciais, eu quero falar algo aqui que, né, é muito forte o que eu vou dizer. Muito forte, muito forte. E para você entender que existem níveis de verdade, primeiro ponto é esse. Né? Você pode estar certo e o colega também pode estar certo, eu falei isso aqui. É como você vê um 6, né? Eu adoro essa charge. O dia que eu vi ela, eu falei, cara, essa charge é maravilhosa. Você tem um número 6 assim, ó, desenhado. Imagina um 6 aqui. Então, tá num papel em cima da mesa. Um 6 desenhado pra mim. E aí, eu tô vendo o quê, gente? Um 6. Ok? E o coleguinha do outro lado da mesa tá vendo o quê? Tá vendo um 9. E aí eu tô apontando assim, né? É a charge, né? Apontando assim pro 6, o outro apontando pro 9. E os dois gritando, né? Com aquele ódio, né? É 6, o outro é 9. Não sei o quê, e gritando, né? E os dois estão certos, né? É só uma questão de ponto de vista, né?
É só uma questão de ótica, de olhar ali. E isso acontece o tempo todo na nossa vida, né? Se você parar pra pensar, pô, Matheus, existem realidades que são imutáveis, são realidades que não, né, não tem como. E aí eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei aqui, eu acho que na primeira ou segunda live que eu fiz. Se você olhar pro sol, o sol ele nasce e ele se põe todos os dias, toda manhã. Né? O sol tá aí, olha que lindo, que dia maravilhoso. Tá batendo aqui na janela. E aí o sol ele nasce. Tem milhões e milhões de anos que o sol nasce, o sol se põe todo dia. Ninguém vai ser maluco de falar assim, Matheus, hoje o sol não nasceu. Né? Não, ele nasce, talvez a gente não esteja enxergando, mas o sol nasce e se põe todos os dias. Aí você vai falar assim, isso é uma realidade. Né? O sol nasceu e o sol se pôr. Só que, gente, presta atenção. Eu e você estamos aqui na Terra. Nós estamos enxergando essa realidade. Se a gente sai da Terra... Vamos pegar um foguete do Elon Musk ali, ó. O Elon Musk, peça um foguete. A gente sair da Terra um pouquinho. O que vai acontecer? Você vai perceber que o Sol está parado ali. Né? O Sol tá ali. Então ele só nasce e se põe porque a gente está aqui na Terra. Então a nossa visão aqui na Terra, a gente está enxergando o Sol nascendo e se pondo. Mas se a gente sair da Terra, a gente vê que o Sol está parado. E de uma ótica maior, pode ser que, né, a visão de Deus, a galáxia está ali, a galáxia esteja movendo ali, o Sol então esteja, sei lá, enfim. Então a gente não tem condição, cara. Existem níveis, né? E não adianta eu bater aqui na pessoa e falar assim, cara, é isso, é essa, porque daqui a um ano pode ser que eu esteja, né, com uma visão totalmente diferente e eu falar, poxa, né? Então, existem níveis de verdade, entenda isso, ok? Para você não bater no seu coleguinha, para você sair aí um pouco do seu mundo, né? E falar, cara, eu não tenho condição. Primeiro porque nós somos ignorantes mesmo, porque nós não enxergamos as coisas como elas são, ponto, ok? E aí, usando um exemplo do chapéu, né, que eu gosto, aí você pega, por exemplo, um chapéu. Então, eu tenho um chapéu verde, e você que está me assistindo agora, você tem um chapéu vermelho, ok? E você tem um chapéu vermelho e um chapéu verde. Aí eu chego para você e falo assim, ô fulano, pô, velho, o chapéu verde que é o certo, que tem que usar. Você fica usando o chapéu vermelho, cara, é o chapéu verde, é o verde, né? E tal. Aí vem uma pessoa de fora, um pouquinho mais inteligente talvez, ela vai olhar e falar assim, cara, vocês estão brigando à toa. Os dois são chapéu. Né? Os dois são chapéu. Aí essa pessoa que tá falando ali que os dois são chapéu, tem um chapéu. E ele, né, entende isso. Só que ele olha pro outro, o outro tem um boné. Aí ele pega e fala assim, cara, você tem um boné. E o outro, não, você tem um chapéu. Cara, é o chapéu, não é o boné, é o chapéu, não sei o quê. E aquela coisa toda, aquela discussão. Fala, cara, vem um outro, talvez um pouco mais inteligente ali. Cara, os dois servem para pôr na cabeça. Os dois tapam o sol. A funcionalidade dos dois é basicamente a mesma. Né? Então isso são basicamente níveis de verdade, né? Que a gente às vezes está discutindo coisa, cara, e às vezes se a gente for olhar, né? Poxa, tudo se encaixa ali em alguns aspectos, alguns pontos, só que a gente, na nossa imaturidade, na nossa ignorância, nós não temos acesso a isso. Então você precisa assumir, eu quero que você assuma essa manhã, né? Que fala, cara, eu sou limitado. Se você não entender que você é limitado assim como eu, que nós não temos capacidade de entender os mistérios da vida, as coisas, né? Você, pô, velho, se a gente conseguir, né, olhar para a vida do outro com amor e simplesmente parar de querer julgar se ela tá certa, se ela tá errada e simplesmente querer amar, né? É igual eu vejo o homem aí, né? E eu peguei isso de um grande mentor que eu acompanho aqui, né, tem um tempo, e ele fala, cara, mulher, você quer entender mulher. Os homens querem entender mulher. Vou dar uma dica para você que é homem, apesar de ter muita mulher, que eu vejo muita mulher na nossa live, né? Maioria. Mas vou dar um conselho para os homens aqui. Mulher, você não vai entender mulher, querido. O homem não vai entender a mulher. Entenda isso. Você pode, enfim. Cara, não tem jeito. Mulher para quê? É para amar. Né? Então você, em vez de ficar tentando entender, ok, você não vai entender. É muito complexo para nós aqui, homens, né? Então você ama. Pronto. Você se doa. Não queira entender. Ah, eu não entendo a mulher. Lógico, você não vai entender, amigo. Ninguém entende. Eu não entendo. Nem elas entendem, né, meninas? Vocês nem vocês mesmo às vezes entendem vocês. Então, o homem, ele tem que amar a mulher. Ponto, acabou, né? A Bíblia fala que o homem tem que dar a vida para a mulher como Cristo deu a vida pela igreja. Então, não queira ficar querendo, né, entender não, porque
Enfim. Então, galera, você tem que ter a sua visão, né? Você tem que se desenvolver aí, você tem que crescer, obviamente, estudar, ter vários pontos de vista. Não tô falando disso, né? Se apoiar nisso, mas entenda, gente, que Deus é muito amplo. Tá? Eu quero que você entenda isso. Deus, ele é muito amplo. A gente na nossa insignificância, né? A gente quer transformar Deus na nossa imagem e semelhança. Então eu e você estamos aqui querendo... Poxa, você pega aí, vamos colocar, né? Deus. Poxa, Deus está aqui agora, né? Nos controlando, vamos dizer assim, sabendo todos os nossos anseios, todos os nossos medos, conhece cada fio. Lá em Mateus eu li aqui esses dias, Deus conhece cada fio de cabelo. Quantos fios de cabelo você tem na cabeça? Ele sabe, não é só de você não, é de você, é eu, é o João, é a Maria, é o mendigo, é o pedreiro. E ele conhece, né, os mistérios ocultos aí da medicina, por exemplo, que vão surgir ainda daqui 200, 300, 400, 1000, 1500 anos. Ele criou tudo. Ele sabe tudo. E se a gente quer se parecer com ele, se a gente quer se parecer com Jesus, você tem que entender e assumir primeiro a sua insignificância. Porque se você não assume, você fica pegando um pedaço de pau e fica querendo bater nos outros como se você fosse certo, se você fosse, né, o conhecedor. E como eu falei aqui, a Bíblia fala isso. Cara, você não sabe o que a Bíblia fala. É isso que é a grande sacada. Para de achar que você sabe o que a Bíblia fala. Eu não sei, você não sabe. A gente tem muito que remar ainda. Muito o que aprender. O versículo ele vai se revelar pra gente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos você vai ler e falar, caraca, velho, olha como que eu era imaturo. Como que hoje eu tenho uma visão totalmente diferente. E é isso, é por isso que você vê tantas visões, né, diferentes dentro da própria igreja. Dentro de uma própria denominação, várias visões, várias interpretações. A Bíblia é uma só, pô. Só que a gente pega a Bíblia e a gente quer dizer que é isso, é aquilo, né? E a gente esquece o mais básico de tudo, né? O básico do básico do básico. Então para de querer, né, ser um teólogo, você que aí tem um conhecimento da palavra, vamos falar assim, você lê a Bíblia, né? E você se considera um conhecedor da lei. Cuidado, Jesus veio para bater nesses, tá? Cuidado, eu tô falando, se a gente, pô, eu sei que é isso, a palavra de Deus, e pá, e fica batendo, pá, é isso, você é um pecador, você é isso, você vai se arrependa, não sei o que e tal. E, né, Jesus, ele pega a galera, né, que eram os conhecedores e que apontava o dedo. Quando ele pega ali a mulher adúltera, né, que ia ser apedrejada, e ele fala, poxa, o que ele ensina ali? E a profundidade daquele ensinamento? A mulher, diante da lei, a lei de Moisés, não sei se você sabe, a lei de Moisés fala que a mulher adulta ela tinha que ser apedrejada. Isso estava na lei. É como se você pegasse a Bíblia hoje e tivesse muito claro lá que, poxa, se a mulher adulterou, ela tem que ser apedrejada, ela tem que ser enforcada na praça pública. Era isso, estava escrito, de acordo com a lei. Jesus vem e na hora que eles vão apedrejar ela, o que ele fala? Ali para mim é um maior ensinamento, né? Então atira a primeira pedra aquele que nunca pecou. E fala com ela, vai, não peques mais, óbvio, né? Mas ali ele ensinava, ele estava ensinando tanto porque o ensinamento ali não era um ensinamento para todos. Ele estava dando um ensinamento primeiro para quem estava julgando ela e depois ele chega e fala para ela. São 2 ensinamentos. Ele fala pro povo, fala, então aqui, ó, faz o seguinte, pega a pedra e taca quem não tem pecado, quem nunca pecou. O primeiro. E aí eles ficam, né, todo mundo sai ali e ninguém consegue. E depois fala com ela, vai, não peques mais, né? Porque é isso. Só que para isso, gente, a gente tem que olhar e encarar, né? Como eu disse, vou voltar nisso aqui, a nossa insignificância. O problema é que nós somos soberbos, né? A gente acha que a gente é inteligente. Que eu li, cara, o pior dos piores são os intelectuais que não são apoiados, né, em Deus. O intelectual, o estudioso, quanto mais estudioso ele é e menos Deus ele tem, maior é a catástrofe, maior é a tragédia, maior é a merda que ele faz. Essa que é a realidade. As maiores guerras, as maiores coisas que acontecem no mundo, as maiores tragédias acontecem não é por pessoas ignorantes, não. São por homens de terno e gravata, vamos dizer assim, no sentido de que,
né? Os intelectuais ali, né? Mas que tem a inteligência, mas não tem Deus. Então, por mais inteligente que a pessoa seja, se ela não estiver pautada, né? E eu amo essa frase, a intelectualidade, quando ela não é contornada pela espiritualidade, ela é estéril. Ela não serve pra nada. Pra nada. Então, se você é intelectual, você pode ler 1 milhão de livros, você pode ter várias, conhecer todos os filósofos, conhecer tudo. Se você não tiver uma conexão com Deus, se você não tiver apoiado ali de fato, né, em Cristo, você vai fazer merda. Então, a intelectualidade ela é boa, mas só quando ela tem esse amparo da espiritualidade, do lado espiritual. Ok? E aí, galera, nós temos que buscar, é óbvio, que a gente tem que estudar, porque na hora que a gente vai para a Bíblia, a gente fala, caraca, velho, isso aqui, olha que interessante, você pega uma linha da psicologia, você pega uma linha ali, outras linhas, né? E você consegue aplicar na Bíblia. Por exemplo, né? Quando eu li um livro de Jung, que fala na verdade, fala, né, do arquétipo de sombra. Eu já falei aqui, que é baseado na linha de Jung, né? E o que é a sombra? A sombra é um arquétipo que todos nós temos, que é como se fosse uma identidade nossa, sombria, né? Dentro de nós, que ela é externada, ela sai da gente toda vez que a gente aponta para alguém e julga, e critica, e bate. Então, uma pessoa, eu já falei isso aqui, mas vou repetir porque é muito importante vocês saberem disso, e porque isso, quando você entende isso e vai para a Bíblia, você entende. Só que Jung descreveu isso muito claramente. Então, é muito mais fácil você pegar isso e depois ir para a Bíblia, fica muito mais claro você entender o versículo. Você medita profundamente naquilo. Então Jung fala que quando você aponta o dedo para alguém e bate em alguém, quando você tá ali criticando, né? Você é isso, você é ganancioso, você é isso. Toda vez que a gente faz isso, na verdade nós estamos expondo a nossa sombra. Nós estamos expondo aquele lado nosso sombrio, aquele lado negro nosso, né? Então você é aquilo. Toda vez que você bate em alguém, eu acho muito engraçado. Aquelas pessoas, né, julgam. Essas pessoas ficam julgando as outras. Tem que parar de julgar. Porque você está fazendo o quê, então? Né? Então, é muito da energia que você coloca. Eu tô trazendo uma reflexão aqui, entendeu? Mas você pode ver que eu não tô... Enfim. Então, galera, esse negócio de ficar batendo nos outros, pegando um porrete, apontando o dedo, isso está externando algo que você precisa tratar em você primeiro. Você precisa se curar disso primeiro. Eu vivo falando isso, a pessoa que fica gananciosa, esse povo da igreja, porque não sei o quê, que fica pedindo dinheiro. Essas pessoas são as mais gananciosas, são as mais materialistas, são as mais apegadas ao dinheiro. As pessoas que mais criticam e falam dos outros são as que mais são assim. É por isso que eu falo, se aquela pessoa que pega a pedra e fica atacando nos outros... E eu quero que vocês reparem, tá? Eu quero que vocês reparem nisso, vocês vão perceber. Não é... não precisa acreditar em mim, não. Eu só tô te falando algo, você vai lá e repara. Você vai perceber isso que eu tô te falando. É como se a gente tivesse colocando no outro ali a nossa carapuça, né? Então, eu quero que quando eu grito pro outro e coloco essa energia de raiva e bato nele, na verdade sou eu mesmo ali aparecendo. É quem eu sou. Uma pessoa que, por isso que eu falo assim, uma pessoa que tá curada, uma pessoa que tá bem, uma pessoa que tá, leve, uma pessoa de espírito leve, uma pessoa que tá ali, velho, vivendo a vida dela, tá tranquila, tá feliz, essa pessoa não tá, entendeu? Com tempo pra poder ficar batendo nos outros. Ela não tá com tempo pra ficar falando da vida do outro, se o outro tá certo, se o outro tá errado. O que te interessa, irmão? Se a vida do outro tá errada. Entendeu? Você é pai dele, você, mesmo se você fosse pai, né? Se passou de 18 anos, irmão, você já deu a base ali. Ele já é responsável pelas escolhas dele. Então, assim, para de ficar querendo que o outro... porque o outro tá errado, o outro tá... O que te interessa? Na verdade, o que te interessa se ele tá errado? Vai cuidar da sua vida. Entendeu? Olha pra você. Você tá cheio de problema, igual eu. Vamos olhar pra gente aqui, vamos olhar pra nós, vamos olhar pra dentro e falar assim, pô, velho, o bagulho tá louco aqui, o trem tá feio. Deixa
Se você não conseguir olhar no espelho e olhar primeiro as suas misérias, né? O quão podre por dentro você tá, como eu também, e a gente fala, cara, eu preciso melhorar, bicho. Eu preciso melhorar. Aí você fica o quê? Você se coloca como se você fosse, né? Aqui o próprio Jesus, né? Que nem Jesus fez isso, né? Mas, enfim, na sua cabeça talvez você... então eu posso, que agora eu sou o juiz, né? Eu vou julgar todo mundo. Então você tá certo, você tá errado, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Já te falei, você não sabe o que a Bíblia fala. Nem eu sei. Nós estamos assim, mas muito longe. Daqui a uns 15 anos, 20 anos, né, meditando profundamente, estudando, aprofundando, tirando ali uns períodos longos ali para poder ficar imerso ali na palavra, né? Aí nós vamos começar a pegar 0,35% do que Paulo falou, né, do que Jesus falou. Aí nós vamos começar mais ou menos a entender um pouquinho. Enquanto isso, irmão, nós só somos aqui meros caminhantes, né? Em busca de encontrar a verdade de Cristo. Ponto. Você e eu, então, né, não temos essa condição. É por isso que eu queria falar essa live hoje, já encerrando. Você tem seu referencial, você tem as suas visões, as suas crenças. Não ache que você é dono da verdade, você não é. Você não tem a mínima noção, né, do que existe aí fora. Você não tem a mínima noção dos mistérios de Deus, né? Enfim, nós não temos. É muito complexo. Então, pare de querer pegar um porrete e bater no seu coleguinha como se você fosse o dono da razão, tá bom? É isso. É pra isso que a gente fez essa live hoje. Ok, turma? Muito bom, muito bom, muito bom. Excelente dia pra vocês aí. Que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia abençoado. Um dia, né, que você vai olhar pro colega e o colega vai falar assim, bicho, isso e uma coisa totalmente você discorda e você vai olhar com amor pra ele. Falar, cara, esse cara, pô, que legal, esse cara pensa tão diferente de mim. Não, mas tá tudo certo. Quem sou eu para julgar ele? Quem sou eu para poder bater nele? Ponto. Então eu desejo isso para sua vida. Por quê? Por quê, Mateus? Porque você vai ficar mais leve. Você vai ficar, né, com energia, poxa, mais suave. Porque senão ninguém te aguenta, velho. Ninguém te aguenta. Você fica insuportável. É igual aquela pessoa que converte, pega a Bíblia e começa agora todo mundo bater a Bíblia na cabeça dos outros. Como se ele fosse agora o tipo assim, cara, né? Enfim, poxa, vamos parar com isso, galera. Vamos olhar para todo mundo com olhar de amor. Esse negócio de, o povo do mundo, o povo de não sei da onde. Para com isso, entendeu? Nós temos que amar. Isso é do mundo, isso é da igreja, pronto. Vamos, né? E pra gente amar, a gente não pode julgar. Porque imagina que você é um psiquiatra. Aí chega a pessoa agora, vai desabafar para você, vai, né, numa consulta, falar que, poxa, estrupou uma criança. Cara, você tem noção disso? Você tem noção disso? E que se arrepende? Porque é isso que Jesus faz, né? Essa pessoa que foi no fundo do poço da treva. Como que você aconselharia uma pessoa dessa? Sem querer, às vezes, matar essa pessoa. É isso que a gente faz, né? A gente quer matar a pessoa. A gente quer... Claro, eu quero que você se lasque pra lá. É isso que a gente faz. Por quê? Porque a gente julga muito, né? E será que se Jesus olhasse pra gente através do olhar dele, que é puro, imaculado, o tanto de miséria que nós temos, o tanto de coisa ruim que a gente tem? Então, nós não somos estrupadores, assassinos, né? Mas nós somos um monte de coisa. E se eu e você não tivesse essa consciência, aí a gente não consegue de fato fazer o que ele pediu pra gente fazer, né? Que é amar ao próximo, não é isso? E é isso. Muito bom. Então, galera, esteja amanhã às 7h04. Nós teremos mais uma live diária, né? E conto com a sua presença aqui. Chame mais 1 ou 2 amigos, que a gente vai estar sempre batendo esse papo, ok? Você que esteve presente, tire aí aquele print, nos marque, nos reposte, ok? E é isso, tá bom? Que Deus abençoe seu dia, abençoe sua semana e tamo junto. Um abraço.